Seja muito bem-vindo ao nosso culto online do Espaço de Vida. Estamos felizes por ter você aqui hoje. Queria te convidar para se preparar para um momento muito especial. Vamos cantar e vamos refletir numa palavra preparada especialmente para esse dia. Temos certeza que você não está aqui à toa e que Deus tem um propósito na sua vida e família. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, familiares e as pessoas que você ama. Siga também a comunidade nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Prepare-se para esse momento. Que Deus abençoe sua vida. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Vamos orar por alguns instantes? Senhor Jesus, nos ensina e nos ajuda a viver essa amplitude do Teu reino, Pai. Que diante desses momentos de polarização, de ódio, a gente possa viver, Senhor, o reino de justiça, que busca a justiça do pobre, do necessitado, daquele que está doente, que cuida do próximo. Nos ajude, ó Deus, a viver essa paz que falta diante de momentos de angústia, de medo,
do sofrimento, que essa paz, ó Deus, possa tomar conta do nosso coração. E que a alegria diante do momento onde os semblantes são tristes, escondido atrás de uma máscara, mas que esse semblante possa ser no coração um semblante de alegria, alegria por causa do teu reino, como a canção que diz, um ar novo que respiramos, e esse ar é o ar do teu reino, esse ar que enche o nosso peito e nos traz justiça, paz e alegria, em nome de Jesus. Amém. Quero respirar o ar de um novo lar e avistar outras colinas que conspirariam contra o que já vi, das paisagens conhecidas. Da poesia encontrar, onde nasce cada rima, tendo como cama, grama e teto céu, esquecer minhas feridas. As memórias nessa vida vou plantar e as regar com recomeços, nem 1000 dicionários poderão conter adjetivos que os descrevam. As memórias dessa vida vou plantar e as regar com recomeços, nem 1000 dicionários poderão conter adjetivos que os descrevam.
você que tem acompanhado as nossas celebrações online, seja de Jaguariúna, de Amparo, de outras cidades e regiões do país, e que gostaria de conhecer mais a Jesus, tirar suas dúvidas a respeito da fé, da Bíblia, da vida, você pode entrar em contato com a gente para que nós possamos juntos estudar a Palavra de Deus, ainda que à distância, a partir de um grupo chamado Encontros com Jesus. Como é que você faz para fazer parte? Acessa o nosso Instagram e existe um link lá, você vai clicar nesse link, vai abrir algumas opções para você, onde você pode se inscrever, dar o seu nome, nós retornaremos o seu contato e com muito prazer estudaremos a Bíblia juntos, aprendendo o que Jesus fez e faz por nós em nossa história. Nós esperamos por você. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Para nos reinventarmos, nós precisamos deixar algumas coisas para trás, manter a nossa essência e adquirir novos hábitos, novos costumes, para que a nossa vida, a nossa jornada, de fato, encontre dias melhores, dias novos em nossas vidas e histórias. Se você fizer a mesma coisa que você fazia há anos atrás, há meses atrás, e esperando um resultado diferente, você estará se iludindo e provavelmente se decepcionará bastante. Por isso, para que a gente se reinvente de verdade, hoje eu quero propor para você, a partir dessa mensagem, um ajuste necessário. Não basta nos reinventarmos, não basta simplesmente vivermos um momento novo a partir de novas realidades que a pandemia, que o isolamento social trouxe para a gente. Não basta. Nós precisamos de um ajuste extremamente necessário a partir da sabedoria bíblica. É isso que eu proponho para você a partir dessa mensagem. E quando a gente olha em momentos de ajuste, de reajuste, quando a gente se encontra em momentos assim, nós precisamos optar, decidir por levarmos algumas coisas com a gente adiante e deixarmos algumas para trás. E nesse contexto eu quero conversar com vocês a respeito de autonomia. Vale a pena sermos autônomos? Vale a pena sermos independentes? Levarmos isso nesse nosso processo de reinvenção? Ou vale a pena a gente deixar isso para trás? A autonomia, ela é algo extremamente valorizado em nosso contexto atual. Se você tem autonomia no seu ambiente de trabalho, você leva isso para o lado positivo, você entende que isso é algo bom. Se você tem autonomia nos seus relacionamentos, se você tem autonomia financeira, se você tem autonomia emocional, a nossa sociedade lê isso como algo importante, algo positivo, algo benéfico. E de fato isso tem o seu valor. No entanto, a autonomia também pode fazer com que nós olhemos para a vida e nos sintamos independentes diante de dias difíceis como o que vivemos. E isso, a partir da sabedoria bíblica, não é algo legal. Quando você alcança autonomia em diversas áreas da sua vida, por incrível que pareça, depois de um tempo você se sentirá insatisfeito. Você vai se sentir insatisfeito. E sabe por quê? Porque a autonomia possui um apetite que é insaciável. A autonomia possui um buraco que você é incapaz de encontrar o fundo. A autonomia possui uma sede que jamais poderá ser saciada. Nesse contexto, quando a gente olha para a nossa vida, nesse ajuste necessário que nós precisamos ter para nos reinventarmos como discípulos e discípulas de Jesus, como pais, como mães, como filhos, irmãos, amigos, nós precisamos concluir que o que nos deixa infelizes, muitas vezes, insatisfeitos com a vida, com a nossa história, não são nossos cônjuges, não é a sua esposa ou seu esposo,
O que deixa você infeliz não são os seus filhos, não é o seu trabalho. O que deixa você insatisfeito não é a sua casa, que é pequena demais ou que é grande demais e tem muita coisa para limpar. O que deixa você insatisfeito é porque provavelmente você tem optado ao longo da sua história em construir a sua vida, em fundamentar a sua vida sobre fundamentos baseados na autonomia. E quando isso acontece, nós nos propomos a sermos eternamente insatisfeitos. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Tudo que eu não quero é ser insatisfeito. Eu não quero construir a minha vida, construir a minha história sobre um terreno de insatisfação. Pelo contrário, eu quero encontrar satisfação no meu relacionamento com Jesus. Eu quero encontrar satisfação no meu relacionamento com a minha esposa. Eu quero encontrar satisfação no meu relacionamento com toda a minha família, com meus amigos. Mas, quando nós optamos por sermos autônomos, em vez de colhermos coisas boas, nós colheremos fatalmente insatisfação. A sabedoria bíblica conta para a gente a respeito de uma história que mostra para a gente a respeito de a partir de um exemplo ruim, como que a autonomia é capaz de trazer insatisfação e terríveis consequências para a vida de alguém. É muito sábio aquele que aprende com os erros dos outros, não é verdade? E hoje eu quero mostrar para você uma história que está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11 em diante, que conta para a gente a história de Davi, uma das histórias de Davi contidas na Bíblia. E Davi, apesar de ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus, Davi, nesse contexto aqui, ele erra bastante. E nós podemos olhar para ele e nos identificarmos, afinal de contas, se Davi, o homem segundo o coração de Deus, vacilou tanto em sua história também, por que eu e você também não podemos errar? Não é verdade? Por isso, hoje, nós precisamos de um ajuste necessário. Um carro, de tempos em tempos, precisa ser levado até uma oficina para que seja feito o alinhamento, o balanceamento dos pneus, não é verdade? Das rodas. É nesse sentido que eu e você precisamos de um ajuste extremamente necessário, que somente a sabedoria bíblica e o Espírito Santo podem dar a mim e a você. Esse capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel conta para a gente uma história em um contexto onde Davi já é o rei sobre Israel há aproximadamente 20 anos. Davi já é reconhecidamente um grande rei. Davi já é reconhecido por ser um grande guerreiro. Davi já teve inúmeras esposas e inúmeras concubinas, como era o costume daquela época. E nesse contexto, Davi, ele se aprofunda em uma vida de extrema autonomia. E apesar de Davi ser uma pessoa fantástica, relatada na Bíblia para a gente, como sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi, porque opta pela autonomia, também colhe insatisfação. E quando eu olho para a história de Davi, para essa história do capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel, eu aprendo que, a respeito de um ajuste necessário na minha e na sua vida, pelo menos 3 coisas. Eu queria destacar com você a primeira delas. Você não pode controlar tudo e todos. Você não pode controlar tudo e todos. Eu quero convidar você a ler comigo a partir do verso 2. O texto diz o seguinte: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. É interessante a gente perceber aqui que Davi, ele é o rei. Ele é o rei que manda trazer. Um rei não pede, um rei manda de cima para baixo. E
Davi está acostumado com esse tipo de vida. Davi está acostumado a ter autonomia para pedir, para mandar trazer, mandar fazer o que ele bem quiser. E Davi, então, diante de alguém que ele está admirando, de uma mulher, Batseba, que o texto conta para a gente, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita, não era qualquer mulher, sem eira e nem beira, não. Era uma mulher que tinha uma identidade, uma mulher que era conhecida ali naquele contexto. O texto continua, versículo 4, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Sabe o que Davi está fazendo? Davi, ele está fazendo aquilo que ele está acostumado a fazer. A autonomia que Davi lida com ela há muito tempo faz com que Davi tenha a falsa impressão de que ele pode controlar a história. E mais, de que ele pode controlar o futuro, de que ele pode controlar o que há de acontecer na vida dele, na vida das pessoas que o cercam. Por isso, Davi manda buscar Urias, o marido de Batseba, para que ele, de alguma maneira, consiga controlar os acontecimentos, as consequências, já que Batseba está grávida de um filho de Davi. O texto continua no versículo 7, quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Veja só, Davi está tentando controlar o futuro, controlar as consequências. Davi está, a partir da autonomia que ele tem como rei, como o homem mais poderoso da nação, tentando controlar a história dos acontecimentos, da maneira dele. Mas é interessante que o texto diz para a gente que ele manda Urias descansar um pouco em casa, a fim de que Urias se deitasse com sua esposa Batseba e então achasse que aquele filho que ela estava esperando era dele. E as coisas ficariam por isso mesmo, uma espécie de panos quentes em cima daquela situação. Mas o texto diz para a gente, no versículo 9, que Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu, Urias era um homem honrado, Urias era um homem íntegro. Em outros tempos, o pastor de ovelhas Davi estranharia muito a atitude desse rei. Mas Davi, como rei, experimentando a autonomia, estava com sua alma insatisfeita, e uma alma insatisfeita planta e colhe terríveis consequências. O texto continua, no versículo 11, Urias responde, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Davi está acostumado a controlar a sua história, a história dos outros. Davi está acostumado a manipular as situações, porque é isso que a autonomia nos ensina a fazer. Mas Davi vai aprender aqui que nós não podemos controlar tudo e todos. Eu e você não podemos controlar
tudo e todos. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. O que Davi está fazendo aqui, o que Davi está tentando fazer, é controlar as consequências de sua atitude pecaminosa, de adultério, de deitar-se com uma mulher que pertencia a uma outra realidade, não a realidade de Davi. Batseba era casada com Urias. Mas para Davi isso não importa, afinal de contas, a sua autonomia lhe garante uma alma tão insatisfeita, que isso gera terríveis consequências na vida dele e na vida de outras pessoas. Eu aprendo aqui que nós temos que entender que nós não temos o controle de tudo e de nada, e de ninguém. A gente vive um momento em nossa história onde nós fomos limitados dos nossos direitos, daquilo que a gente gostava de fazer, seja no trabalho, seja no âmbito familiar, seja no lazer. E essas limitações, de certa forma, estão mostrando para a gente o quanto nós não somos autônomos, o quanto nós não podemos ser independentes. E a sabedoria bíblica nos lembra, a partir da vida de Davi, que nós não podemos controlar todas as coisas. Eu não sei como você se encontra enquanto você assiste essa mensagem. Eu não sei como está o seu coração, a sua mente diante dos problemas financeiros que você tem enfrentado, dos problemas de saúde que você tem enfrentado, emocionais, as questões difíceis que você traz no fundo da sua alma. Eu não sei como você se encontra enquanto você me vê a partir do seu celular ou da sua televisão. O que eu quero dizer para você é que você não pode controlar todas as coisas, e isso não é um defeito. O defeito aqui é tentar controlar todas as coisas. Quando você tenta controlar todas as coisas, como se o controle remoto da vida estivesse na sua mão, este é o seu problema. Porque essa é uma busca incessante por autonomia. E a autonomia é uma armadilha. A autonomia é um objetivo inalcançável. A autonomia tem um apetite insaciável. E toda vez que você optar por ser autônomo, você terá uma alma insatisfeita. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que, a partir da vida de Davi, a partir das atitudes de Davi, que a autonomia é pecado. E porque a autonomia é pecado, ela destrói a minha integridade e o meu caráter e destrói tudo à minha volta. A autonomia é pecado, porque o Senhor Deus nos criou para sermos dependentes dEle. A palavra de Deus diz, no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, que Deus criou a mim, criou a você, para que tivéssemos um relacionamento profundo, íntimo, com Ele e com os outros. Mas porque nós optamos por ser autônomos, porque eu e você, diariamente, desde o início da humanidade, optamos por sermos independentes, nós nos perdemos no meio do caminho. E a Bíblia chama isso de pecado. E porque a autonomia é pecado, a autonomia traz consequências desastrosas para a nossa integridade e para tudo à nossa volta. No versículo 22 do mesmo capítulo 11, o texto diz: o mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles, o povo que estava guerreando com eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha
contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Um mensageiro volta da guerra e traz uma informação que deveria arrebentar com qualquer rei. Algumas pessoas do nosso povo morreram. Mas essa informação não agride tanto a Davi, porque é exatamente o que Davi queria que acontecesse. Foi Davi quem ordenou que Joabe colocasse Urias na parte mais perigosa e frontal da batalha. Versículo 25, Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Um ajuste necessário na minha e na sua vida também diz respeito a nós entendermos que o pecado, que a autonomia é pecado e que o pecado destrói a nossa integridade e destrói as pessoas que estão ao nosso redor. Onde já se viu alguém que diante da morte, diante de uma catástrofe, diante da morte de pessoas a quem essa pessoa deveria amar, diz: não fique preocupado com isso. A espada não escolhe a quem devorar. É como se, diante das milhares de mortes que temos na humanidade ou em nosso país atualmente, em virtude da Covid-19, é como se nós disséssemos: isso não é nada demais. O que tem? As pessoas morrem todo dia por aí. Quando a gente age dessa maneira, quando a gente boicota a consequência drástica que a morte traz, olhando para isso, achando que está tudo bem, está tudo normal, essa não é simplesmente uma maneira de pensar, você não está simplesmente meio desinteressado, por isso que você falou isso, não. Você fala isso porque isso é consequência de uma autonomia que tem gerenciado o seu coração e a sua mente. E quando a autonomia é aquilo que nos guia em nossa história, porque a autonomia é pecado, ela destrói a nossa integridade. E a integridade de Davi aqui nesse texto está terrivelmente comprometida. A integridade de Davi aqui é assustadora de tão distante da vontade de Deus. Quando eu e você não ajustamos o foco da nossa vida, quando nós olhamos para a nossa história e simplesmente investimos em nossa vida a partir da autonomia, nós também nos afastamos de Deus. Nós também desenvolvemos o hábito de nos afundarmos no lamaçal do pecado. E quando isso acontece, a nossa integridade, o nosso caráter vai para o espaço. E outras pessoas sofrem, não é só a gente. Sabe o que acontece com Davi? Mais para frente, você pode acompanhar na sua Bíblia. O filho que Batseba está gerando morre. Esse bebê morre. Um dos filhos de Davi, Amnon, ele estupra a filha de Davi, Tamar. Absalão, o filho mais velho de Davi, o filho preferido de Davi, para vingar o que Amnon fez com Tamar, mata Amnon. Absalão foge. Depois de um tempo, Absalão vem na direção de Davi e eles chegam a guerrear um contra o outro. A família de Davi se torna o caos. A autonomia não fez Davi perder a coroa. Davi não deixou de ser rei. Mas Davi perdeu algo muito mais precioso do que a coroa. Davi perdeu a sua família. É isso que a autonomia faz com a gente. A autonomia faz com que a gente se perca tanto no pecado e fique tão amarrado diante do pecado, que a nossa integridade passa a ser terrivelmente corrompida e comprometida, e mais,
as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que mais amamos, elas são terrivelmente, eternamente afetadas por nossas escolhas. Enquanto você assiste essa mensagem, gostaria que você pensasse nos seus familiares, nas pessoas que você está vendo tanto ultimamente. Talvez você, num ritmo de trabalho normal, num cotidiano antes da pandemia, você talvez visse seus familiares apenas no final do dia, talvez apenas no final de semana. Mas nos últimos meses, você, pelo menos a maioria de nós, estamos sendo literalmente obrigados a passar muito mais tempo com a nossa família. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a começar a abrir mão da sua autonomia. Não simplesmente por um mero capricho, não simplesmente porque alguém está dizendo para você fazer isso, mas é porque a palavra de Deus está mostrando para mim e para você que quando nós optamos pela autonomia, talvez a gente não perca a coroa, como aconteceu com Davi, mas talvez, muito provavelmente, nós experimentemos terríveis consequências na vida das pessoas que mais amamos. Se você pensar na vida de Davi, até hoje, qualquer mensagem, qualquer pregação, qualquer estudo sério a respeito da vida de Davi vai dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus, vai contar a história de Davi e de Golias, mas também vai dizer que Davi perdeu a família dele. E Davi não perdeu a família dele porque ele era um rei, pura e simplesmente, e esqueceu dos filhos. Davi não perdeu a família dele porque ele não fez os cursos necessários na direção de treinar e cuidar de seus filhos. Não. O cerne do problema na vida de Davi é que em algum momento ele optou por ser autônomo. E quando isso aconteceu, o coração de Davi ficou terrivelmente insatisfeito. Não opte pela autonomia. Não vale a pena. O que a gente constrói na nossa vida, a gente constrói a partir de pequenas decisões. O que acontece com Davi não é fruto simplesmente de um adultério, mas é fruto de pequenas decisões que afastaram Davi, nesse momento da história, da vontade de Deus. E uma terceira coisa que eu queria destacar com você. A gente começou a ler esse capítulo 11, a partir do verso 2, mas eu quero voltar com você no verso 1, onde esse texto começa, na verdade. Eu quero dizer para você que Deus, ele faz algo na vida de Davi, posteriormente, que nesse momento aqui Davi tinha perdido de vista. Nós não fomos feitos para sermos autônomos. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Eu quero que você se lembre aqui, para a gente concluir a nossa reflexão, que você deve manter as pessoas que conhecem você bem, mantê-las próximas de você. Muitas vezes a gente quer fazer o contrário, na verdade, aquelas pessoas que mais nos conhecem, a gente quer distância delas, porque afinal de contas elas sabem como nós somos, conhecem as nossas dificuldades, as nossas falhas, como a gente é bem de perto mesmo. É muito mais fácil nós escondermos quem nós somos das pessoas que não nos conhecem intimamente. Mas aqui nesse texto, no versículo 1, eu aprendo algo extremamente importante. O texto diz: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. A questão não é Davi permanecer em Jerusalém ou não. A questão é que na época em que os reis saíam para a guerra, na primavera, conforme o texto nos diz, Davi envia Joabe. Quem é Joabe? Se você olhar para alguns textos aqui anteriores a esse, você vai perceber que Joabe é um homem de confiança de Davi. É um homem que é enviado para as batalhas por Davi. Davi confia em Joabe. Era um amigo de Davi. Provavelmente eles tinham muita afinidade, muita história juntos. Provavelmente Joabe conhecia muito bem Davi. Mas é interessante que Davi envia Joabe, envia os oficiais, envia o exército, mas Davi permanece em Jerusalém. Nós precisamos ajustar
a nossa vida, o nosso foco, é preciso que ajustemos a nossa mente, o nosso coração, para que de fato nos reinventemos a partir do que Deus quer para mim e quer para você. Nesse sentido, nós precisamos entender que nós não podemos controlar todas as coisas. Nós precisamos entender, sim, que o pecado traz terríveis consequências à minha integridade, ao meu caráter e às pessoas que me cercam. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter próximos de nós aquelas pessoas que nos conhecem, aquelas pessoas que não se impressionam com as nossas virtudes, aquelas pessoas que não se impressionam com uma história bonita que a gente conta a respeito de nós mesmos, mas aquelas pessoas que nos conhecem as fendas da nossa alma e são capazes de cuidar da gente, são capazes de nos conhecer tão profundamente que a gente, por meio de um olhar e de poucas palavras, pode ser lido por essas pessoas. Davi, ele abriu mão desse privilégio. E esse capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel conta uma história terrível a respeito de Davi. Uma história terrível que eu não preciso repetir e você não precisa repetir. Porque esse tempo é um tempo de um ajuste necessário. Eu quero convidar você a pensar na sua família, pensar nas pessoas que cercam você e pensar nos ajustes que você precisa fazer. Eu quero que você pense nos ajustes que só você pode fazer. Não adianta você contratar um psicólogo, por mais interessante e importante que seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Não adianta nem o pastor, um amigo seu talvez, ir na sua direção e decidir isso por você, porque algumas decisões precisam ser tomadas pela gente. Não adianta Joabe aqui repreender Davi, não adianta Batseba repreender Davi, não adianta Urias aqui, se ele tivesse repreendido, discordado de Davi. A autonomia é uma decisão que eu tomo no mais profundo da minha alma, uma escolha que Davi teve. Eu quero perguntar para você, enquanto você assiste essa mensagem, como está a sua alma? Como está a sua alma? Será que você está insatisfeito com as pessoas, insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito com a vida, insatisfeito com o seu dinheiro, insatisfeito com a sua casa? Por favor, se isso está acontecendo com você, o problema não são as coisas, não são as pessoas, o problema é que a sua alma é uma alma autônoma, e uma alma autônoma é uma alma eternamente insatisfeita. No entanto, isso não é o fim de Davi. No livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, no capítulo 13, verso 22, ele diz que Davi é de fato o homem segundo o coração de Deus. Davi ficou conhecido por isso, e isso é fantástico. É fantástico porque mostra para a gente que nossas histórias podem ser transformadas, mas não porque Davi foi o cara. Davi não é o personagem principal desse livro antigo. O personagem principal desse livro antigo chama-se Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que não quis controlar todas as coisas. Jesus, ele entra na história, ele vai para uma sociedade altamente religiosa, mas ele não quer transformar necessariamente a religião, ele nem se envolve com isso. Ele vem para trazer o reino. Ele vem para mostrar que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Jesus é aquele que não se corrompe com o pecado e por isso a sua integridade não é alterada. E as pessoas que estão ao redor de Jesus não colhem frutos negativos, pelo contrário, elas só aproveitam do reino de Deus que chegou. E o que é mais interessante é que Jesus, ele caminha com as mesmas pessoas durante todo o seu ministério, e essas pessoas passam a conhecê-lo, essas pessoas passam a respeitá-lo, essas pessoas passam a amá-lo. Nós precisamos manter as pessoas que nos conhecem bem, próximas de nós. E porque Jesus conseguiu, porque Jesus ele fez constantemente um ajuste necessário na vida dele, porque ele tinha um relacionamento perfeito com o Pai, porque ele conseguiu, eu e você podemos hoje fazermos um ajuste necessário. Eu quero convidar você a pensar comigo nesse momento a respeito
de como está a sua vida, de como está a sua história. Imagino que você tenha questões mal resolvidas, questões de insatisfação dentro de sua alma, que você já percebeu com o decorrer dos anos que essas insatisfações elas não passam. Você queria um carro novo e de repente você tem um carro melhor do que aquele que você sonhou há 10, 15 anos atrás, mas você continua insatisfeito. Você queria ter filhos e talvez você teve dificuldade para ter o primeiro filho, mas hoje você tem 3 filhos e você continua insatisfeito. Talvez você ache ou achou um dia que a satisfação viria a partir de um casamento bem sucedido, mas você já está no 2º, 3º casamento e a sua alma continua terrivelmente insatisfeita. Isso acontece porque você tem fundamentado a sua vida sobre fundamentos da autonomia e não da dependência do Pai. Quando Davi foi dependente do Pai, quando Davi foi completamente dependente de Deus, Davi foi usado por Deus para derrubar a vida de um gigante. Mas quando Davi resolveu ser autônomo, ele foi terrivelmente abatido pela vida. Hoje é tempo de fazermos esse ajuste. Feche seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, muito obrigado, porque nós temos hoje a oportunidade de sermos orientados por Sua palavra e de fazermos esse ajuste necessário em nossas vidas. Por favor, Deus, eu oro para que meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa mensagem, para que eles desistam de controlar todas as coisas em suas vidas, para que eles desistam desse caminho que é o caminho da insatisfação. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, para que eles encontrem na sua graça, na vida de Jesus, a libertação que só o Senhor pode dar da escravidão do pecado, que destrói a nossa integridade e destrói as pessoas à nossa volta. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos e minhas irmãs estejam cercados de pessoas que os conheçam bem, para que quando for tempo de guerra, nós estejamos juntos com os nossos amigos, para que quando os dias forem difíceis, nós não fiquemos em Jerusalém enquanto as pessoas vão guerrear, não, que nós estejamos juntos, reajusta a nossa perspectiva, Deus, nesse momento, por favor, e livra-nos da autonomia, que é uma armadilha e um objetivo impossível de ser alcançado. Faz isso, Jesus, por sua graça. O Senhor venceu todas as coisas, o Senhor venceu a autonomia, o Senhor venceu o pecado. Ensina-nos a trilhar os seus caminhos a partir do poder do Espírito Santo. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, que saia o dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu
sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Que nessa semana você aprenda a deixar de ser autônomo, autônoma, e aprenda a depender mais e mais de um relacionamento íntimo com o Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai poderoso e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.